uma aplicação pode ser feito de maneira mais segura através de duas formas, ou com a aplicação sendo mais segura no geral, ou com o usuário se protegendo no momento de utilizar a aplicação. Ou seja, nós temos aí o conceito de segurança da aplicação e a segurança na aplicação. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver 3 formas de aumentar a segurança das nossas aplicações back-end e como a gente, no papel de usuário, pode se defender no momento de utilizar aplicações terceiras também. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Hackers mal intencionados desde sempre procuram formas de ganhar acesso, aumentar as suas permissões ou até mesmo danificar os sistemas com o objetivo de tirar alguma vantagem. E nós, como desenvolvedores, temos o papel de saber como proteger a nossa aplicação desses ataques e torná-la mais segura para os nossos usuários finais. Mas, além disso, além do nosso papel como desenvolvedor, a gente, como usuário de outras aplicações, é muito importante a gente ter ciência desses ataques e saber como nos proteger também para esses tipos de ataque, como é que a gente pode se proteger como usuário e prevenir que esses ataques aconteçam e que a gente saia prejudicado. Então, nesse vídeo a gente vai ver 3 formas de aumentar a segurança da aplicação e na aplicação. E o primeiro ataque que a gente vai aprender a se defender hoje é o ataque de SQL Injection. Então, para quem não conhece, o ataque SQL Injection é um ataque que consiste em executar queries SQL indevidas no nosso banco de dados através da nossa aplicação. Então, por exemplo, através desse ataque, o hacker pode conseguir, por exemplo, adicionar um novo usuário no nosso banco de dados com permissão de administrador, sem nem ter o token correto para fazer essa adição, essa criação de um usuário administrador. Ou, por exemplo, ele pode conseguir alterar algum campo lá no nosso banco de dados, como, por exemplo, o saldo da conta, ou qual o valor que ele tem de créditos dentro da nossa aplicação. Enfim, pode fazer qualquer query SQL no nosso banco de dados, caso a nossa aplicação esteja vulnerável para esse ataque. Mas a melhor forma da gente aprender a se defender desse ataque é primeiro entender como ele funciona. Então vamos partir para o código para ver um exemplo. Então o exemplo que eu trouxe para a gente aqui é um exemplo bem simples, mas que vai nos ajudar a entender o core do problema, tá? Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente eu estou iniciando um servidor com Express. Isso aqui é bem comum no mundo de Node.js. Então, para quem não sabe, para quem não conhece Node.js, o Express é uma biblioteca bem popular no Node para a criação de servidor de API REST. Então eu estou iniciando um novo app aqui com Express e estou iniciando, uma nova instância, como se fosse uma nova conexão com o meu banco de dados. Aqui no caso eu estou usando um SQLite apenas por facilidade, mas poderia ser qualquer banco de dados aqui. E eu estou iniciando esse banco de dados em memória para não precisar ficar rodando meu banco de dados. Mas o banco de dados em memória basicamente simula um banco de dados realmente, Então, na verdade, ele é um banco de dados em memória, porque toda vez que eu reiniciar meu servidor, ele vai perder as informações que foram salvas, mas ele funciona ali da mesma forma que funcionaria um banco de dados normal em questão das queries, E aqui, basicamente, eu estou executando algumas queries logo quando eu crio essa minha instância do banco de dados. Por que eu estou fazendo isso? Porque, como eu acabei de explicar para vocês, eu estou usando aqui o banco de dados em memória, então ele perde todas as informações toda vez que eu paro de executar a minha aplicação. E o que eu estou fazendo aqui é criar uma tabela usuários e inserindo 2 usuários nessa tabela. Nada demais. Isso aqui normal, tá? Isso aqui, imagina que a gente estivesse fazendo a conexão com o nosso banco de dados SQL mesmo, com o meu Postgres, com o meu MySQL, enfim, o banco de dados SQL que eu estivesse utilizando. Beleza. Aí aqui, eu estou criando um endpoint de post no /login, Que vai ser um endpoint onde o meu usuário vai chamar, vai mandar o e-mail e a senha dele e vai fazer o login. Aqui o e-mail e a senha também estão vindo como string, tá? Não tá vindo como um hash, mas isso também não influencia. Vocês já vão entender onde é que tá o problema. Nenhum disso aqui que eu mostrei pra vocês é o problema ainda. Aí o que eu tô fazendo? Eu recebo o e-mail e a senha, e eu uso esse e-mail e essa senha para montar a minha query de seleção no banco de dados, que eu vou lá no banco de dados e vou buscar pelo meu usuário. Então eu busco por esse e-mail, se eu encontrar alguém com esse e-mail, eu verifico também a password, para ver se a senha é igual à senha que eu salvei lá.
De novo, se isso aqui tivesse encriptografado, essa senha, não ia mudar muita coisa. Basicamente, eu ia comparar dois hashes aqui, em vez de comparar a senha verdadeira. Mas a comparação iria acabar acontecendo. Eu ia precisar validar se o e-mail é o e-mail mesmo, e se a senha, mesmo que for o hash que eu tô comparando, eu não salvei a senha de verdade, se é o mesmo hash, né? Pra saber se é a mesma senha. Beleza, então eu construo esse SQL e vou lá, construo a minha query SQL e vou lá e faço essa query no meu banco de dados. Caso dê algum problema na hora de eu executar a query no banco de dados, por exemplo, perdi a conexão, eu vou retornar um status 500 que deu erro no servidor. Caso contrário, caso eu consiga executar a query com sucesso, eu vou verificar. Teve algum retorno, né, nessa minha query? Eu consegui pegar alguma linha de lá? Se eu conseguir encontrar alguma linha que deu match, quer dizer que deu login bem sucedido. Então, eu consegui encontrar esse usuário e verificar o e-mail e a senha dele, né? Caso eu não tenha nenhum retorno aqui, não encontrei nenhuma linha válida, quer dizer que essas credenciais estão inválidas, que não existe esse meu usuário lá no meu banco de dados. Então aqui, aparentemente, parece tudo certo, né? Então vamos executar aqui, vamos mandar uma requisição para esse servidor para a gente ver o que vai acontecer. Então a nossa aplicação já está executando e eu vou abrir o Insomnia para disparar uma requisição. Então eu vou disparar uma requisição em /login, e aqui tem que ser um post, não um get. E aqui eu vou mandar um e-mail e a senha. Qual e-mail e senha eu vou mandar? Eu vou mandar esse daqui, que é um usuário que já está criado no banco de dados, que a gente está criando aqui toda vez que a aplicação começa a execução. Então, um e-mail é esse teste@example.com e a senha é password123. Então, aqui vamos disparar a requisição para ver se vai dar certo, se eu vou conseguir fazer o login. Então, eu disparei ele requisição, ele me mandou aqui, ó, login bem sucedido, mandou o usuário, o e-mail, a senha, né, que não era para enviar, mas é porque ali eu tô mandando só todo o usuário que eu peguei no banco, e o CPF. E agora eu vou tentar logar com uma senha que não é a correta. Então, aqui, senha incorreta, pra gente ver o que ele vai retornar. Beleza, credenciais inválidas, tá certo. Agora eu vou tentar mandar nenhuma senha, então vou mandar uma string vazia. Vamos ver o que ele vai retornar pra mim. Credenciais inválidas. Tá bem, então até então parece, né, que tá tudo funcionando. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu e-mail, no final do meu e-mail eu vou colocar uma single quote, então eu vou colocar hífen e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou enviar novamente a requisição e ele me mandou login bem sucedido. Por que isso aqui aconteceu? Agora vocês devem estar se perguntando, né, mas por que colocar hífen e single quote, hífen deu certo? Porque hífen em SQL é um comentário. Então aqui eu tô iniciando um comentário. E olha só o perigo. Aqui eu tô montando a minha query SQL de forma dinâmica, colocando string aqui direto. Então eu tô pegando o e-mail e a password e tô jogando aqui. Só que como o meu e-mail termina com single quote, ou seja, eu tô fechando aqui a quote, e aí eu tô colocando hífen, eu tô iniciando um comentário no SQL. Então tudo a partir daqui vira um comentário. Esse end password, e aí validando se a password é igual, acaba virando um comentário. Então o SQL ignora essa parte aqui, ignora essa verificação da senha. E aí ele consegue encontrar um usuário com esse e-mail e me retorna o usuário. E aí aqui no caso ele me retornou todos os dados desse usuário, me retornou o CPF, me retornou a senha. Ah, Fê, mas a minha aplicação não ia retornar a senha, eu não retorno a senha no login. Beleza, mas o cara conseguiu se autenticar aqui sendo outra pessoa e nem passou a senha, ele nem precisou passar a senha, ele fez uma injeção de SQL pela nossa aplicação e conseguiu logar num usuário válido, que não é o usuário dele, né? Só fazendo esse SQL injection. Então, olha só o perigo. E aqui, depois desses comentários, eu poderia tentar fazer coisas além. Então, não só comentar a parte onde verifica a senha, mas tentar fazer outras queries, como fazer algum update no meu banco, fazer o update em alguma linha, né? Enfim, fazer outras coisas com o objetivo de tirar vantagem da nossa aplicação. Bom, e agora que a gente já entendeu que esse ataque é super fácil de acontecer caso a nossa aplicação esteja mal arquitetada, vamos entender como é que a gente pode solucionar isso, como é que a gente pode se defender para esse ataque. Então, o primeiro ponto é, no nosso front-end, a gente nunca deve executar SQL.
Por que não? Porque o código do front-end está ali disponível para o cliente, para a pessoa que está usando, né? Ele consegue ver o código pelo navegador, inclusive consegue modificar o código que está executando. Claro, o nosso código pode estar com alguns hashes, pode estar criptografado para tentar dificultar o entendimento, mas o código está ali para quem quiser visualizar. O browser, na hora de carregar a nossa aplicação front-end, acaba carregando todos os scripts da nossa aplicação. Então, no front-end, a gente não executa SQL, porque isso é 100% inseguro. Porque a pessoa pode ir lá, alterar a nossa query SQL e acabar fazendo coisas indevidas no nosso front. E aí, no back-end, como é que a gente se defende disso, né? Porque o cenário que a gente viu aqui foi um SQL injection no próprio back-end. Então, ele recebeu uma requisição que pode ter vindo de outra API ou do próprio front-end, só que o SQL injection rolou dentro do back-end. O back-end pegou aquilo e acabou injetando uma query indevida no nosso banco de dados. Então, para a gente se defender disso aqui no SQL, é uma boa prática a gente usar os recursos oferecidos pelas próprias bibliotecas de bancos de dados. Então aí, por ser um ataque bem comum, o ataque SQL Injection é um ataque que é conhecido há muito tempo já, antigo por assim dizer, e é comum de acontecer. As próprias bibliotecas que a gente faz a conexão com o nosso banco de dados e aí faz as queries, já oferecem recursos para a gente se prevenir desses ataques. Então aqui nesse nosso cenário, como é que a gente faria, né, para mudar essa nossa query e fazer ela de uma forma mais segura? A primeira coisa que a gente precisa mudar aqui é não inserir a string aqui diretamente. Então, ao invés da gente colocar aqui direto na nossa query o e-mail que eu recebi do usuário, aqui eu vou colocar um ponto de interrogação. E aqui na senha eu também vou trocar por um ponto de interrogação. E quem vai fazer essa substituição do ponto de interrogação pelo valor de fato, valor e-mail e valor password, vai ser a minha biblioteca do SQLite, porque ela já tem tratamento para SQL Injection. Então aqui, quando eu for fazer o meu db.get, que vai ser para fazer uma consulta, eu vou passar mais um parâmetro, que vai ser um array de valores, que vai ser o meu e-mail e minha password, que vai ser os valores que ele vai usar para fazer essa substituição aqui no ponto de interrogação. Mas como a lib já tem tratamentos dentro dela para SQL Injection, ela vai primeiro fazer as validações, vai ver se não tem nenhum SQL malicioso ali, alguém tentando fazer uma inserção. Caso não tenha nada, daí ela executa a query de fato no nosso banco de dados. Se não, ela vai retornar um erro, não vai consultar, porque ela vai identificar ali que tem algum SQL malicioso tentando ser executado nessa nossa query. Então, agora que eu já fiz as alterações, vamos parar aqui a execução da nossa aplicação, vamos executar ela de novo e vamos tentar lançar a requisição, igual a gente tinha feito antes, que tinha dado certo o nosso SQL Injection, mas agora vamos ver o que ele vai retornar aqui para nós. Então, vou enviar credenciais inválidas. Então aqui a lib do SQLite, e aí o banco de dados que vocês estiverem utilizando, MySQL, Postgres, etc, também funcionam dessa forma, ela fez o tratamento aqui. Então quando eu passei o e-mail que tinha esse SQL ali no final, esse início de comentário, ela já identificou, opa, aqui tem algo errado nessa string que ele tá me passando onde ele quer fazer a consulta. Não vou fazer a consulta porque tem algo malicioso aqui. Então, dessa forma, a gente já protege a nossa aplicação. E, claro, teria outras coisas aqui que a gente ia precisar fazer para deixar a nossa aplicação ainda mais segura. Como eu comentei para vocês, não salvar a senha diretamente no banco, porque caso alguém consiga meu acesso ao meu banco de dados, né, caso algum hacker consiga de alguma forma o acesso ao meu banco de dados através, né, da minha aplicação ou conseguindo mesmo a minha senha para logar no banco de dados, ele vai conseguir ver a senha de todos os meus usuários. E é muito comum os usuários usarem a mesma senha para várias aplicações, e aí invadindo uma aplicação e pegando a senha, ele já consegue tentar acessar esse mesmo login do usuário em outras aplicações que não são a minha. Então é uma boa prática a gente salvar a senha do usuário em forma de hash e não a senha como uma string mesmo, uma string literal. E esse ataque de SQL Injection aqui é um ataque que diz mais respeito sobre a segurança da aplicação de fato. Então, para quem está desenvolvendo a aplicação, para quem é responsável dessa aplicação, tem que se preocupar com isso. O usuário final não vai se preocupar com a SQL Injection, porque aqui nesse cenário ele não tem o que fazer. É a aplicação que está mal arquitetada e permitindo que esse tipo de ataque aconteça, e não é culpa do usuário final. Só que agora a gente vai ver outro tipo de ataque, onde o alvo do ataque é o usuário e não a aplicação.
Então, o nome desse ataque se chama Man in the Middle. Vamos entender como é que ele funciona. Então, o nome do ataque que a gente vai ver agora se chama Man in the Middle. E o alvo desse ataque é o usuário da nossa aplicação. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. A gente está acessando a aplicação aqui pelo nosso navegador e estamos fazendo o login em uma aplicação. Por exemplo, estamos fazendo login no nosso Facebook. Aí, quando eu faço o login, a requisição sai do meu navegador e vai até o meu roteador de Wi-Fi. E o meu roteador de Wi-Fi passa essa requisição lá para o servidor onde eu estou tentando fazer o login, onde eu estou enviando essa requisição. E esse servidor, então, vai processar essa requisição, vai fazer as validações. Caso esteja tudo certo com o login, ele vai gerar o token de autenticação. Para quem não sabe o que é token de autenticação, tem um vídeo já aqui no canal onde eu explico a criar, né, uma API em Java e fazer autenticação e autorização usando Spring Security. Então eu vou deixar o link aqui no card para quem quiser assistir depois. Mas enfim, daí o servidor aqui vai gerar o token de autenticação e vai passar esse token de volta. Esse token vai passar de novo pelo meu roteador e vai então chegar na minha máquina e chegar aqui no meu navegador. Mas digamos aí que eu estou tentando fazer esse login em algum Wi-Fi de um café, de algum restaurante, ou eu estou no shopping. E aí vão ter outras pessoas conectadas nesse Wi-Fi, ou seja, outras pessoas conectadas no mesmo roteador. E aí que começa a morar o perigo. Digamos que uma dessas outras pessoas é um hacker que está querendo pegar dados confidenciais. O que ele vai fazer? Ele vai, de alguma forma, conseguir acessar o roteador de Wi-Fi, e isso não é tão difícil, tá? Eu, inclusive, quando fiquei numa pousada com o meu irmão e com a minha mãe, eu já consegui mudar a senha do Wi-Fi da pousada inteira, porque eu não tava conseguindo assistir as minhas lives, né? Eu não fazia live ainda na época, mas eu tava tentando assistir lives de outros canais e ficava travando o tempo todo, porque todo mundo da pousada tava usando o Wi-Fi. Aí eu fui lá, consegui entrar no roteador, loguei pelo meu próprio computador mesmo, alterei a senha do Wi-Fi, só eu na pousada sabia a senha do Wi-Fi. Então, acessar o roteador não é uma tarefa difícil. E aí, digamos que aí o hacker vai lá, faz a mágica dele, consegue acessar o roteador e ele fica, então, assistindo, fica ouvindo todas as requisições que passarem pelo roteador. E uma dessas requisições que passou pelo roteador era a minha requisição, que saiu aqui do meu navegador, com a minha senha e o meu login para o meu Facebook. Olha só o perigo. Aí ele estava lá assistindo essa requisição, olha só, uma requisição de login. Foi lá e pegou a senha e meu e-mail que eu acabei de enviar para fazer o login na aplicação. É um perigo, não é mesmo? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, ele só vai conseguir ter acesso a essas informações que eu passei caso essas informações não estejam criptografadas. Então, é uma boa prática no nosso front-end a gente já criptografar essa requisição para que quando ela passar pelo meu roteador de Wi-Fi, não esteja as informações ali de forma aberta, não esteja a string dali da minha senha, não esteja a string do meu e-mail, esteja tudo de forma criptografada. Mas a gente sabe que não são todas as aplicações que são seguras, que estão arquitetadas da forma mais segura possível. E aí o usuário pode acabar sendo prejudicado. Então, a gente como usuário tem como se defender disso também. E isso que eu falei aqui que o hacker vai ficar assistindo as requisições, essa técnica se chama de sniffing, que é do inglês farejando. E aí, quando ele conseguir roubar as nossas credenciais através aqui das requisições de autenticação que a gente vai fazendo em algum servidor, ele tá fazendo um ataque de session hijacking. Então aí eu tô dando os nomes técnicos só para vocês conhecerem. Então essa técnica de ficar assistindo se chama sniffing, que é farejando, né? Então ele aqui tá farejando todas as requisições que estão passando por esse roteador, e quando ele consegue pegar minhas credenciais, ele acabou fazendo um session hijacking, é o nome desse ataque aqui. Beleza? Então agora vamos entender como a gente pode se defender e se prevenir desse tipo de ataque, man in the middle, que seria um homem no meio, né? Tem um homem no meio assistindo tudo que eu tô fazendo. Como é que a gente vai se defender disso daqui? Bom, vou mostrar pra vocês. Então, como a gente já entendeu aqui, existe apenas uma forma de se defender desse tipo de ataque, que é quando as informações que estão trafegando aqui pela rede estão criptografadas. Dessa forma, o hacker não vai conseguir compreender o que são essas informações, então ele não vai conseguir roubar as minhas credenciais. Mas a gente também já entendeu que não são todos
todas as aplicações que fazem essa criptografia, não são todas as aplicações que entregam essa segurança para o usuário. Então, como a gente no papel de usuário pode se defender? É nesse momento que entram as famosas VPNs. Então a gente vai ter mais um carinha aqui na jogada. A VPN é uma rede privada virtual que serve como um proxy de todas as nossas requisições. Então o que ela vai fazer? Ela vai criptografar tudo que a gente faz. Mesmo que a aplicação não esteja criptografando, a VPN vai fazer isso para nós. E além de criptografar as requisições, então criptografar os dados que saem do meu computador e estão indo para outro servidor, a VPN também vai bloquear rastreadores, vai bloquear malwares, vai esconder o nosso IP. Então aqui nesse caso, a VPN vai servir como se fosse de um firewall para nós, tá? Então ela vai ser aqui uma parede de fogo que vai acabar nos protegendo e prevenindo esse tipo de ataque. E para a gente usar uma VPN, basta a gente instalar uma VPN no nosso computador, selecionar a localização do servidor dessa VPN que a gente quer se conectar e realizar a conexão. E aí quando a gente estiver conectado na VPN, tudo vai passar por ela antes de chegar, né, no endpoint final, no objetivo final, e ela vai nos proteger. E o vídeo de hoje foi patrocinado pela NordVPN. A NordVPN oferece um serviço de VPN que está disponível para todos os dispositivos, então está disponível para Mac, para Windows, para Linux, para Android, vários outros, e ela oferece todas essas vantagens que eu comentei para vocês. Então ela vai criptografar as nossas conexões, vai ocultar o nosso IP, ocultar a nossa atividade online e proteger as nossas informações de ataques de criminosos, de ataques hackers. Então aqui até no site da NordVPN a gente consegue ver se o nosso IP está protegido ou não. Ele tem aqui um status mostrando, né, como é que tá nessa conexão. No meu caso, eu tô desprotegida, só que para eu ficar protegida é muito fácil. Basta eu abrir aqui o aplicativo da NordVPN e com o aplicativo aberto eu posso escolher qual o servidor que eu quero me conectar, então em quais países eles têm servidores disponíveis. Aqui eu vou escolher me conectar pelos Estados Unidos, então vai ser como eu estivesse lançando as minhas requisições lá dos Estados Unidos, mas eu não tô nos Estados Unidos. E se eu voltar aqui, ó, pro site da NordVPN e der um reload, ele já vai me mostrar aqui, ó, que eu tô protegido. Então eu tô fazendo aqui uma requisição protegida. E voltando aqui para o nosso desenho, como eu expliquei para vocês, a NordVPN, as VPNs no geral, vão atuar aqui como um proxy que vão criptografar a nossa conexão, esconder nosso IP, né, e fazer outras coisas aí como bloquear rastreadores, bloquear malwares. Então a gente só tem vantagens ao utilizar o serviço da NordVPN. Mas agora você pode estar pensando, tá, Fê, mas isso não vai fazer com que a minha conexão fique mais lenta? E por incrível que pareça, não. A tecnologia de VPN da NordVPN é tão avançada que a gente nem sente a diferença na velocidade da nossa conexão. E, inclusive, muitas pessoas utilizam a VPN para jogar, então para conseguir acessar servidores de outros países e também para acessar serviços de streaming e acessar catálogos que não estão disponíveis no seu país, por exemplo. Então, se eu logar aqui na minha Netflix, agora que eu estou conectada na NordVPN lá no servidor dos Estados Unidos, eu vou conseguir ter acesso ao catálogo da Netflix dos Estados Unidos. Então, ó, eu tô logando aqui para mostrar para vocês que eu tô tendo acesso ao catálogo da Netflix lá dos Estados Unidos, com alguns títulos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Por exemplo, esse Ugly Betty não tá disponível no Brasil, pelo menos não agora, quando eu tô gravando esse vídeo. E para quem quiser testar o serviço da NordVPN, eles disponibilizaram um desconto especial para nossa comunidade. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que já leva vocês para o site da VPN com um desconto especial aqui da nossa comunidade. E se você não gostar do serviço, o que eu acho bem difícil mesmo, porque é um ótimo serviço, eu utilizo todos os dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Então vale muito a pena aí fazer esse teste e deixar as suas conexões na internet, a sua navegação pela internet no geral, mais segura. Bom, e o último ataque que a gente vai ver aqui hoje é o ataque de DDoS. Esse ataque aí é bem conhecido, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Denial of Service. E como é que ele funciona, né? Qual é o objetivo dele? O objetivo desse ataque é sobrecarregar um servidor, esgotar os recursos do servidor até que ele se torne indisponível na internet. Então até o momento que esse servidor caia. E como é que isso acontece, né? Como é que um hacker consegue fazer esse ataque?
Normalmente, esse ataque acontece através de zumbis. Então, através de outros ataques, o hacker consegue acesso a máquinas que seriam como máquinas laranjas, né, que não são do hacker, e às vezes essas máquinas nem sabem que estão participando do ataque. Só que aí o hacker faz essas máquinas aqui dispararem em massa a requisição pro servidor. E aí o nosso servidor aqui vai acabar ficando sobrecarregado, porque ele vai estar recebendo uma tonelada de requisições e ele não vai conseguir tratar todas essas requisições ao mesmo tempo, porque ele vai chegar no momento onde vai esgotar os recursos dele. Por exemplo, recursos de memória, né, para ficar lidando aí com essas requisições. E quando ele chegar nesse ponto de esgotar os recursos, ele vai começar a negar as requisições, vai começar a retornar, né, um denial of service, vai negar o serviço porque ele não vai estar mais disponível, não vai estar mais conseguindo processar. Inclusive, no meio dessas requisições, a gente vai ter requisições verídicas, né, que não são maliciosas, só que essas pessoas aqui vão acabar sendo prejudicadas também, porque o servidor não vai estar mais disponível para acesso na internet por conta desse ataque hacker. E essa indisponibilidade, ela não é para sempre, né? Então o servidor aí vai cair, então pode ser que a equipe consiga executar esse servidor de novo de uma forma rápida, mas se o ataque ainda estiver rolando, logo que o servidor voltar, ele vai ser derrubado de novo, porque os zumbis ainda estão disparando as requisições. E quando eu digo zumbis, são zumbis mesmo, então às vezes os hackers podem pegar aí até câmeras de segurança que tem conexão com a internet e fazer câmeras de segurança disparar requisições para um servidor. Eles pegam o máximo número de máquinas possíveis que eles conseguem usar para disparar essas requisições e botam elas para atordoar o servidor e disparar milhares de requisições. E detalhe, essas requisições aqui vêm de vários IPs, né? Porque as máquinas não são do hacker, não estão só em um lugar, elas podem estar espalhadas aí pelo mundo e disparando essas requisições para o nosso servidor. Então, uma forma da gente mitigar o risco desses ataques é configurar o CORS na nossa aplicação. Então, a gente pode vir aqui no nosso servidor e colocar as opções de CORS, né, para permitir requisições de origens específicas. E aqui nessas origens, a gente coloca os domínios, né, do nosso front-end, para fazer com que apenas o nosso front-end possa disparar a requisição para o nosso servidor. Então, nenhum hacker vai conseguir disparar a requisição diretamente para o nosso servidor. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Fê, mas aí o hacker pode disparar a requisição pro meu front-end, né? E aí derrubar o meu front-end ou através do meu front-end tentar derrubar a minha aplicação. Sim, ele pode fazer isso, como eu falei aqui, é só uma forma de mitigar esse risco, então ele ainda pode fazer esse acesso via front-end, só que a gente já diminui o risco. Então, como o front-end é algo que vai estar disponível para toda a internet, tem que estar aí disponível para todos os usuários acessarem, a gente não tem como bloquear. Mas aqui o nosso back-end a gente já pode bloquear requisições externas que não forem do nosso front-end para a gente já adicionar uma camada mais de segurança e não só se proteger de ataques DDoS, mas também de outros ataques, porque a gente já limita aí as possibilidades do hacker. Ele não vai conseguir fazer chamadas diretamente ao nosso servidor, ele vai ter que usar o nosso front-end para fazer chamadas ao nosso servidor, então ele vai ter que tentar aí de alguma forma via o nosso front-end fazer alguma coisa maliciosa, então a gente já diminui o número de possibilidades dele. E além dessa configuração do CORS aqui no nosso servidor, a gente pode, por exemplo, caso a gente esteja usando algum serviço de nuvem, a gente configurar um gateway lá no nosso provedor de nuvem, e esse gateway também tem uma lista de IPs autorizados que estão autorizados para fazer a chamada ao nosso servidor e domínios que estão autorizados para fazer a chamada também, e aí já bloquear a chamada antes que ela chegue no nosso servidor. Então aqui no caso do CORS, a chamada chega a alcançar o servidor, ela chega a entrar aqui no back-end, mas aí ele bloqueia logo já na camada de CORS. Mas caso a gente coloque essa lista de IPs liberados e domínios liberados lá no gateway, a chamada nem chega no nosso servidor. O gateway antes, né, que é o nosso portão de entrada, já vai barrar essa requisição. E outro exemplo também é a gente usar essa lista de IPs autorizados para bloquear chamadas ao servidor onde está rodando o nosso banco de dados. Então, voltando ao exemplo de nuvem, caso a gente tenha uma VM, né, uma máquina virtual ou algum container que está rodando o nosso banco de dados, fazer com que essa máquina virtual só receba requisições do IP onde tá o nosso servidor de fato, então da máquina onde está o nosso servidor. Qualquer outro IP que tentar fazer acesso a essa máquina vai ser barrado, não vai conseguir fazer requisição. Aí a gente já cria mais uma camada de segurança, porque a gente tem o front-end só pode chamar o back-end, então o back-end só recebe chamadas do front-end,
e o banco de dados também só recebe chamadas do back-end. E aí cada vez mais a gente vai limitando as possibilidades do hacker, né, de ataques, e vai deixando a nossa aplicação mais segura, porque a gente vai adicionando essas camadas de segurança e aqui nesse caso até mitigando riscos de ataques DDoS. Ah, e aqui uma coisa, não necessariamente a gente só vai conseguir criar gateway se a gente estiver usando algum serviço de nuvem, né? Então eu usei aí o exemplo de cloud, porque, por exemplo, na AWS é bem comum a gente criar o nosso EC2 e criar um gateway para esse EC2, etc. Então foi só por isso que eu usei o exemplo, mas caso tu esteja usando servidores on-premise, tu pode criar os gateways, né, no teu servidor on-premise para controlar as chamadas do teu back-end e aí evitar que cheguem chamadas de IPs que estão bloqueados, que não eram para fazer essa chamada. Então esse recurso aí é um recurso bem interessante. E para quem quiser fazer a navegação na internet de forma mais segura, sem correr riscos de sofrer esses ataques onde o alvo é o usuário final, eu vim lembrar vocês que a NordVPN disponibilizou um desconto especial aqui para o nosso canal. Então o link para vocês acessarem o desconto tá aqui na descrição do vídeo. E lembrando, não só as vantagens que eu já mencionei para vocês, mas a NordVPN oferece diversos outros serviços e diversas outras vantagens. Então é mais do que apenas uma VPN, a gente tem aí todo um ambiente de segurança para conseguir navegar na internet de forma mais segura e mais tranquila. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uns links para quem quiser se aprofundar mais nesse tema de segurança das aplicações, onde vocês vão entender mais a fundo como é que funcionam esses ataques e como é que vocês podem se defender, outras formas de se defender a esses ataques. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like e se inscreva aqui no canal também para acompanhar os próximos conteúdos de programação e tecnologia. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal. Então, muito obrigada por todo o carinho, por todo o suporte e apoio que vocês dão aqui pro canal. Vocês são muito importantes para que a gente continue trazendo esses vídeos. E um agradecimento especial a todos os membros sêniors aqui do canal. Então, muito obrigado, Rafael Kenzo, Cícero, Luiz Felipe, André Brito, Frank Santos, Flávio Santos, Rogério Oliveira, Vinícius Canales, Lucas Martins, Maurício Prado, Damásio Gomes, Acredite, Leonardo Machado, Guilherme Henrique, Daniel Henrique, Marco Duarte, Marcílio Filho, Carlos Eduardo e Matheus Lima. Vocês são muito especiais para esse canal. Então, galera, para esse vídeo foi isso e até o próximo vídeo.